Estados Unidos perdendo a guerra e o Irã se saindo muito bem com isso. Trump avalia uma saída honrosa, entre aspas, dessa guerra. Vamos falar sobre isso e muito mais hoje no Choque de Razão. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Laio, sou o apresentador do canal Choque de Razão e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito importante também. O Donald Trump está avaliando deixar a guerra lá no Irã, né, a guerra que ele iniciou com Israel, sem reabrir o Estreito de Hormuz. Ele está pensando em optar por sair da guerra e deixar do jeito que está lá agora. E isso é uma coisa terrível que pode acontecer, principalmente para os países da Europa. O Donald Trump começou essa guerra, não está conseguindo encerrar ela, não está conseguindo reabrir o Estreito de Hormuz, e agora ele está pensando em sair e deixar do jeito que está agora, porque ele não teve apoio nenhum de nenhum país. Essa guerra não devia ter sido iniciada, principalmente os Estados Unidos entrar nessa guerra a favor de Israel. Isso aí foi um tiro no pé do Donald Trump e agora ele não sabe como resolver esse problema, o que pode ser muito perigoso e o que pode ser muito benéfico para um lado e perigoso para o outro. Vamos falar sobre isso. Então, pessoal, o Donald Trump, saiu uma notícia aí num dos maiores veículos de imprensa do mundo, que é o Wall Street Journal, dizendo que o Donald Trump ele estava avaliando deixar a guerra contra o Irã, né, a guerra no Golfo Persa, sem reabrir o Estreito de Hormuz. O que isso significa? O Estreito de Hormuz, como todo mundo já deve saber, é responsável por mais de 20% de todo o petróleo mundial. 20% do petróleo mundial passa por ali. E com o Estreito de Hormuz fechado hoje, como está, o preço do barril do petróleo está oscilando muito. O Donald Trump vem e fala uma coisa, o preço abaixa, mas aí acontece uma coisa totalmente contrária ao que ele disse e o preço dispara de novo. Então oscila muito por conta disso, porque é responsável por uma passagem gigantesca de petróleo. Então a galera fica preocupada, o mercado financeiro fica preocupado com isso. E o Donald Trump vem usando algumas artimanhas para tentar baixar artificialmente o preço do petróleo, principalmente dizendo que estava em negociação. Já tem vários dias que ele diz que está em negociação, mas o Irã diz que não existe essa negociação. O Donald Trump está negociando com o Paquistão, que está sendo um interventor, né, por assim dizer, está mediando essa negociação, mas o Irã afirma que não há nenhuma negociação com os Estados Unidos acontecendo e que não vai negociar com os Estados Unidos. Então a gente percebe que o Donald Trump está fazendo isso para tentar ganhar, além de tempo, ganhar também no preço do barril do petróleo, porque ele foi eleito com duas promessas principais. A primeira era a energia barata. A segunda era petróleo barato. E ele não está conseguindo cumprir nenhuma dessas duas promessas. O petróleo não está barato nos Estados Unidos e a energia vai ficar mais cara porque a gente também teve algumas indústrias de matriz energética sendo atingidas lá no Golfo Persa. E elas são responsáveis, inclusive o gás, que lá fora é muito utilizado, que é o GNL, que é o gás natural líquido, ele é muito utilizado. E aí eles precisam resolver essa situação e não estão conseguindo. Os Estados Unidos não estão conseguindo encerrar a guerra. Pode estar acontecendo duas coisas, pessoal. O Donald Trump pode estar tentando ganhar tempo para enviar tropas por terra e tentar invadir o Irã por terra, ou realmente ele está pensando em sair e deixar lá do jeito que está. Se ele enviar tropas por terra, o Irã tem uma geografia muito complicada, muito complexa. E os soldados do Irã são muito bem treinados para se defender de uma invasão terrestre. O Irã é geograficamente muito denso e as suas tropas treinam diariamente para receber uma invasão por terra desde a Revolução Iraniana. Eles já sabiam que algum país ia querer invadir, e eles já estão se preparando para isso há muito tempo. Então, 100 mil homens norte-americanos, 100 mil soldados dos Estados Unidos não conseguiriam invadir o Irã. Tá? O Irã iria se sair muito bem. Inclusive, um porta-voz do governo iraniano falou que estão aguardando ansiosos para os Estados Unidos tentar invadir o Irã por terra. Por outro lado, nós temos a Europa. A Europa depende muito mais do Estreito de Hormuz do que os Estados Unidos. Isso é um fato.
né? Os Estados Unidos vem roubando aí o petróleo da Venezuela, e então ele tem uma certa reserva de petróleo para trabalhar enquanto a coisa não resolver. Mas a Europa não, a Europa depende muito do Estreito de Hormuz, apesar de poder estar comprando da Rússia no momento, ela depende muito do Estreito de Hormuz. E isso é muito complicado, porque enquanto os Estados Unidos estão lá, a coisa está feia. Quando eles saírem, o governo iraniano aprovou agora um pedágio para passar pelo Estreito de Hormuz. Então vai ficar muito caro os navios passarem por lá. E aí a coisa vai apertar ainda mais. E no meio disso tudo, Donald Trump só vem criticando a OTAN, só vem criticando os outros países. Ele criticou agora o Reino Unido, diz que o Reino Unido tem que lutar sozinho nessa guerra, porque não está ajudando, e eles que dependem do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, eles deviam estar lutando sozinho. Que não é verdade, quem começou a guerra estava tudo tranquilo, certo? Estava tudo bem. Aí o Donald Trump vem, os Estados Unidos vêm, começam uma guerra que não consegue encerrar, começa uma briga que não tinha necessidade, e agora ele quer jogar no colo dos outros e sair fora. Isso aí é coisa de líder sem noção. O Donald Trump, e a gente sabe que ele é um imperialista maluco, um cara louco que está lá na presidência dos Estados Unidos, e que ele fez uma coisa totalmente sem noção. Ele achou que o Irã era igual à Venezuela. Ele ia entrar lá, ia fazer o que quisesse e pronto, ninguém ia fazer nada. Só que o Irã não, o Irã tem soldados muito bem treinados, o Irã tem armamentos muito fortes que podem sim fazer com que eles resistam a uma invasão. E a gente está vendo aí o que está acontecendo. A mídia norte-americana está tentando mentir, dizendo que a guerra está no papo, que está negociando, que está isso, que está aquilo, mas nada disso está acontecendo. A gente está vendo os Estados Unidos cada dia mais perdendo essa guerra para o Irã, sem o Irã precisar efetivamente ganhar a guerra, por assim dizer. Inclusive, através da sua rede social Truth Social, o Donald Trump criticou a França, disse que ele vai se lembrar do que a França está fazendo, que a França é um inútil, e eles não vão esquecer o que está acontecendo hoje. Por quê? A Itália, a França e a Espanha fecharam o seu espaço aéreo para aviões dos Estados Unidos que estão indo em direção à guerra. O que isso significa? Olha, se o seu avião está indo bombardear algum lugar, ele não pode passar por aqui. E realmente o espaço aéreo de lá, desses países, é o caminho mais curto até o Irã, né? Senão teria que dar a volta muito maior, eu queria gastar muito mais dinheiro, muito mais combustível das aeronaves, e ia sair muito mais caro para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está pé da vida com isso, está criticando todo mundo, criticando a OTAN, dizendo que o Reino Unido que lute sozinho nessa guerra, e isso a gente vê que já é realmente o Donald Trump mostrando total desespero e despreparo para ter iniciado essa guerra. Os Estados Unidos vêm gastando aí fortuna para manter essa guerra, mais de 1 bilhão por dia de gasto, tá? E aí realmente eles estão começando a ficar num beco sem saída. E isso é muito perigoso, né, para todos os outros países que estão envolvidos, porque o Donald Trump ele é doido da cabeça, então para ele usar ele não é igual o Vladimir Putin. Entendam bem, a invasão da Rússia na Ucrânia é totalmente errada, não poderia estar acontecendo. Porém, o Vladimir Putin sabe o que está fazendo. O Vladimir Putin ele não é um maluco que está ali achando que é dono do mundo, não. A invasão da Rússia contra a Ucrânia é por uma reparação histórica que a Rússia acha que tem, que isso aí é uma besteira muito grande, mas a Rússia acha que tem por causa da União Soviética e etc. E aí eles estão invadindo ali para tomar um território que era russo. Tá certo? Não, tá errado. Mas ele é estratégico. Ele não ataca por atacar, ele está atacando. A Ucrânia vem resistindo por conta do financiamento que vem de outros países, como principalmente os Estados Unidos, que está financiando a Ucrânia nessa guerra. Mas você pode ver que o Vladimir Putin em nenhum momento subiu o tom contra a própria Ucrânia, nem contra outros países. Ele está atacando, a Ucrânia vem se defendendo, mas ele está ali no banho-maria contra a Ucrânia. Já o Donald Trump não, ele vem ameaçando outros países, ameaça a OTAN, xinga um país aqui, xinga um líder de outro país ali, e isso só mostra o quanto ele está desesperado e o quanto ele está num beco sem saída, porque ele não consegue encerrar uma coisa que ele começou. E não se enganem, pessoal, com essa historinha de que o Irã está errado, que os Estados Unidos está certo, que Israel está certo. Não.
Essa guerra ela vem acontecendo, o Benjamin Netanyahu iniciou uma guerra contra a Palestina já há muito tempo, agora começou essa guerra contra o Irã, e a gente está vendo que ele não consegue lutar sozinho. Então, se os Estados Unidos de fato deixar essa guerra, você pode ter certeza que o Irã vai atacar com tudo Israel, vai destruir Israel, porque o Israel não vai conseguir manter essa luta sozinho, principalmente porque já teve envolvimento do Hezbollah, que é um, um grupo paramilitar iraniano. Então a gente vê que realmente Israel iria ficar totalmente destruída se os Estados Unidos saísse dessa guerra. E isso é muito perigoso, porque o Benjamin Netanyahu vai ficar sem saída. Ele vai ter que subir o tom da guerra, ele vai ter que dar um jeito de resolver e fazer com que os Estados Unidos também cresçam um pouco o tom da guerra. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque realmente vai se tornando uma coisa extremamente perigosa. E por outro lado, nós temos aí países como a China que não vão intervir de nenhuma forma nessa guerra, porque só tem a ganhar. Principalmente porque a maioria dos navios que estão passando no Estreito de Hormuz estão sendo negociados em yuan, e a China só está ganhando com isso. Enquanto os Estados Unidos ficam mais fracos, a China vai ficando mais forte. E isso também preocupa os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente imperialista, tanto é que o Donald Trump deu uma declaração falando que o próximo país que vai ser invadido militarmente é Cuba. E, além desse imperialismo, eles ficam com medo da China tomar conta do mercado mundial. O que já vem acontecendo há alguns anos, a China vem se tornando uma potência através das políticas que foram acontecendo no país, e a China vem se tornando uma potência não só militar, mas uma potência financeira gigantesca. E a gente tem que ficar assim atento, porque a coisa vai esquentar e pode esquentar muito. E se os Estados Unidos realmente deixar a guerra, isso aí vai passar um recado para o mundo inteiro. O Donald Trump hoje ele está entendendo porque nenhum outro presidente dos Estados Unidos tentou criar uma guerra contra o Irã. Nenhum outro presidente dos Estados Unidos tentou entrar naquele lugar ali, porque ali realmente é um lugar muito complexo, é um povo muito fiel ao que acredita, é um exército muito bem treinado, são líderes muito bem, que trabalham muito bem a estratégia de combate, estratégia de guerra, até porque desde quando, como eu disse um pouco antes, desde a Revolução Iraniana, o Irã se prepara para ser invadido, se prepara para entrar em guerra, então é um país que está pronto, realmente pronto para ir até o final, tanto é que o líder, um dos líderes iranianos que controla o exército iraniano, falou que está ansioso para os Estados Unidos invadir o Irã por terra, o que não pode ser descartado, porque o Trump pode estar sim ganhando tempo, tentando ganhar um pouco de tempo, mas que ele está ansioso para as tropas norte-americanas invadirem o país dele por terra, que aí eles vão mostrar o que sabem fazer, tá? Então vamos ficar muito atento a tudo que está acontecendo, tá bom, pessoal? Bom, esse foi mais um vídeo, então se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso tudo que está acontecendo, de todos os assuntos, tanto internacionais quanto nacionais, para a gente ter uma ideia, uma noção mais ou menos de como está a cabeça do povo com relação a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Mais uma vez eu agradeço pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.